primeiro lugar, muito bem-vindo a mais um episódio do Minutos de Graça, né? Aqui no GraçaCast. E você já sabe, você encontra o GraçaCast nas principais plataformas de áudio, no YouTube e também através do site gracacast.com. Não deixe de acessar o nosso blog, não deixe de dar um curtir aqui, o seu like, deixar o seu like aqui, compartilhar esse vídeo, inscrever-se no canal, isso é muito importante para a gente continuar fazendo as mensagens, né, que nós fazemos. Também não perca a estreia do nosso novo quadro com a Cintia e com a Daniele aqui, chamado Mulher Virtuosa. A gente vai ter um episódio em vídeo no YouTube e também disponível nas plataformas digitais, ok? O tema da mensagem de hoje se chama E Conhecereis a Verdade. É um tema em que eu recebi solicitações nas últimas semanas, no último mês e durante toda a pandemia, falando de teorias da conspiração, falando de coisas absurdas, não tangíveis e que estão em desacordo com a palavra, né? Em desacordo com a Bíblia. E nesse momento, nós temos que ter o coração sossegado e focados e centrados em Deus, né? Então eu gostaria de compartilhar com vocês alguns versículos, alguns que falam justamente sobre esse período do fim, né? Nós sabemos que desde que Jesus foi crucificado, ressuscitou, ascendeu aos céus lá depois do Pentecostes, nós sabemos que esse momento apocalíptico, né, descrito em Daniel, descrito no próprio Apocalipse, descrito também por Jesus, como nós vamos ver, esse momento tem se aproximado, esse momento ele tem se desenhado, tá? Mas nós cristãos, né, nós que já conhecemos a verdade, nós não podemos pirar, né? Acho que essa é a palavra, nós não podemos colocar o mundo, né, pânico. É verdade que nós temos que pregar a salvação, mas essa escatologia do medo, ela não pode influenciar a mensagem de Jesus. E vai o meu recado, né? E para isso a gente vai começar lendo Mateus capítulo 24, talvez o mais famoso, né, dos versículos a partir da palavra, né? A partir do versículo 1. Acompanhem comigo aqui. É assim, ó. Vamos ler aqui Mateus 24. Jesus ia se retirando do templo, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando acontecerão estas coisas. Que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado, para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levar-te-ão a nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Todas estas coisas, porém, são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Veja, Jesus pontua aqui para nós uma série de acontecimentos cronológicos que irão acontecer para que o fim aconteça. E quando a gente ouve teorias da conspiração, quando a gente ouve pastores, quando a gente ouve líderes religiosos, padres
e de qualquer que seja a denominação falando de coisas que estão acontecendo, profeticamente estão se cumprindo, parte disso é verdade. Realmente as coisas estão se cumprindo. Desde que Jesus foi crucificado e ressuscitou por nós, o Apocalipse e as profecias sobre o fim estão se cumprindo. Isso é verdade. Tudo que Jesus pontuou aqui está acontecendo e tem acontecido. Quantas guerras nós já não tivemos desde que ele ressuscitou e disse essas coisas? Na verdade, antes dele ressuscitar, ele disse essas coisas. Quantos terremotos, quantas pestes nós já não tivemos? E aí você pode me perguntar, então, Leandro, quando acontecerá? Jesus diz isso aqui, né? Muito interessante como ele pontua. Os sinais que são identificáveis, os sinais que são tangíveis, palpáveis, que são reais, que acontecerão. E as pessoas, às vezes, pontuam teorias da conspiração, pontuam vacinas, pontuam supostamente fabricação de vírus, como se tudo isso, se todo esse ajuntamento humano fosse o que traria o Apocalipse, o Anticristo. Mas nós não podemos esquecer quem está no controle do universo, quem é que controla as circunstâncias e quem é que traz à tona todo esse tempo que nos encaminhará para o fim. Por isso, meu irmão, eu digo, descanse no Senhor, fique tranquilo, fique em paz, não tenha medo das coisas que estão acontecendo. Nós temos uma pandemia, nós temos muito se diz inclusive sobre vacinas, governos, nada disso importa, nada disso importa. O fato é, Jesus voltará, ponto, para nos buscar, ponto, para nos resgatar deste mundo, ponto, e para derramar a ira de Deus sobre este mundo. Ele virá como juiz, ponto, apenas isso. Não tente construir narrativas ou acreditar em narrativas, em historinhas, em contos da carochinha, que são tão absurdos, que contribuem para que o evangelho seja colocado em descrédito. Não é verdade? Quando nós falamos de maneira séria para as pessoas o que acontecerá, as pessoas não vão acreditar, porque a gente fica compartilhando histórias, contos da carochinha, com pessoas que às vezes não têm a mesma vivência de fé que nós temos. E se você tem uma vivência de fé, não acredite em contos da carochinha. Examine as escrituras, veja se esses sinais estão descritos lá. Simples assim. A base da nossa fé e a verdade da nossa fé tem de ser o evangelho, tem de ser a palavra, tem de ser a Bíblia. E se não está escrito na Bíblia, Leandro, mas como é que ia falar de uma... Veja, Deus disse, Jesus disse aqui, que haveriam pestes. Nós estamos vivendo uma pandemia. Já vivemos, a humanidade já viu algumas outras. Todas foram superadas, mas mataram muitos. Não é verdade? A gente se encaminha por uma grande parte da população mundial, dados que eu vi numa reportagem hoje, 250 milhões de desempregados a pandemia gerou. Vão ter fomes, não é verdade? Vão ter guerras, rumores de guerras, terremotos, quantos a gente já não viu. Mas tudo isso é o princípio das dores. Tudo isso é o princípio do fim. E não cabe a nós querermos decifrar datas através dos acontecimentos ou querermos predizer entre novas ordens mundiais, Illuminatis, coisas absurdas que eu já ouvi, vacina com chip, vacina com doença. Não cabe a nós. Nós vivemos neste mundo. Nós temos que ser a luz dele e não jogar mais trevas sobre ele. E não jogar mais falácias sobre o que acontece nesta terra. É importante que o crente seja, e o crente não como religião, não com relação ao protestantismo, o crente em Deus seja efetivamente luz do mundo e sal da terra. Porque Deus enviou seu Filho por todos, até por aqueles que você julga como adoradores de alguma seita, ou que você coloque como Illuminati, ou
envolvido em alguma conspiração, algum tipo de conspiração satânica mundial. Pare com isso, meu irmão. Creia na palavra, creia naquilo que está escrito e saiba que se algo acontecer que nos leve até o fim dos dias, os últimos dias, e as profecias têm se cumprido a cada dia, acontecerá porque, especificamente, Deus deixou escrito na tua palavra. E a palavra não passa. A palavra não passa. Passam céus e terra. Você pode ler aqui mais adiante, mas a palavra não passa. Só para esclarecer aqui, eu também separei um versículo que fala sobre a marca da besta, que eu acho importante que os crentes ouçam, para que não sejam enganados pelos falsos profetas. Vamos acompanhar aqui Apocalipse 13, o 16 e o 17. Lembrando que aqui a primeira besta subiu da terra, a segunda subiu do mar. Então a gente já tem aqui um entrelaçado de acontecimentos que me fazem crer que, obviamente, vacina ou qualquer outra coisa que você tenha visto na internet não é a marca da besta. Vamos ler 16 e 17. Apocalipse capítulo 13, versículos 16 e 17. Diz assim: E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Mas veja o acontecimento anterior aqui, sobre o que acontece. Vamos ler o 11. Então vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como dragão. Exercia toda a autoridade na primeira besta na sua presença e fazia que a terra e os que nele habitam adorassem a primeira besta, cuja a chaga mortal fora curada. E fez grandes sinais, de maneira que até fogo fazia descer do céu, a terra à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam na terra e dizia-lhes que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Foi-lhe concedido também que desse fôlego à imagem da besta, para que ela falasse e fizesse que fossem mortos os que não adorassem a imagem da besta. E fez que a todos, pequenos e grandes, aí é o que eu acabei de ler, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal ou o nome da besta, ou o número de seu nome. A palavra é clara, não adianta inventar. Não adianta inventar para dar view, né? Para dar like, com títulos maravilhosos. E eu aposto que você clicou aqui nesse vídeo pelo título dele, Conhecereis a Verdade. Nós temos que conhecer a palavra. E principalmente a Jesus Cristo, porque Ele é o verbo que se fez carne. Ele mesmo, o que Ele diz sobre Ele é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E depois Ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Certo? Nós temos que conhecer a verdade. Conhecer a verdade, conhecer a Cristo, para não sermos enganados por homens. E aí a gente vai para mais 2 capítulos e versículos aqui. O primeiro é 1 João, capítulo 4, versículos 17 e 18. Lembrando, 1 João, capítulo 4, versículos 17 e 18. Eu já vou finalizar. Aguenta só mais um pouquinho me ouvindo e me assistindo, tá bom? Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Vamos nos aperfeiçoar no amor de Deus, para que não temamos mais o porvir. As pessoas vivem ansiosas, vivem com medo. E você, pregador, eu só sou um mensageiro da palavra. Eu não sou pastor, mas eu com a ajuda das pessoas aqui que compõem minha família, meus amigos, nós tocamos esse projeto do Graça Cash aqui. Mas eu sou um mensageiro. E eu te digo, você, pregador, pare de atormentar suas ovelhas com essa escatologia do medo. Isso não presta. Isso não é evangelho.
Porque o amor lança fora todo medo. É simples. É fácil. É fácil. Ok? Para de colocar título impactante só para ganhar view. Ok? Foque na suficiência do evangelho. Não há mais nada além disso. E aí, a gente vai ler agora aqui em Hebreus. Hebreus capítulo 4, versos 10 ao 13. Diz assim: Pois aquele que entrou no descanso de Deus, ele próprio descansou de suas obras como Deus das suas. Procuremos, portanto, entrar naquele descanso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele em quem havemos de prestar contas. Veja, a palavra é muito clara. Lá em João diz que se você não está em amor, você tem medo. Aqui diz pra gente descansar no Senhor. Vamos descansar no Senhor. Vamos descansar, que tudo isso passe logo. Nós veremos mais coisas, eu tenho certeza disso. São sinais, é fato. Mas vamos parar de prestar atenção nessas pregações de escatologia do medo. Vamos viver o evangelho enquanto nós estamos aqui e esperar pela segunda vinda de Cristo, que é o mais importante de tudo. Não há nada de errado em pregar o Apocalipse, em pregar as profecias do fim. Há de errado em causar pânico, medo, temor nas pessoas. Temor. Não é bom. Jesus, ele falou aqui claramente do que se seguiria e não causou medo em ninguém. Nada de arrependei-vos. Nada disso. Nada disso. Vamos pregar o evangelho. Quem convence é o Espírito Santo. É ele quem participe em nossos corações para que faça com que nós nos arrependamos dos nossos pecados e aceitemos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Vamos ser assim. Amém? E para finalizar, eu gostaria de agradecer por ter assistido até aqui. Termine de ler esse Mateus 24 na sua casa. Leia os versículos 32 ao 35. Leia aí. Compartilhe esse vídeo. Curta. Inscreva-se. Compartilhe nosso canal, o gracacast.com, nosso site. Siga-nos nas nossas plataformas de áudio, né? Desde o Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, enfim. E compartilhe mesmo. Tem mensagens muito legais aqui. Nós somos apenas mensageiros, como nós costumamos dizer. Nada disso parte de nós, mas nós somos mensageiros. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família. E não tenha medo, não tenha medo. Shalom e até o próximo episódio do Minuto de Graça, aqui no GraçaCast. Deus abençoe.